Vem, Espírito, vem, Espírito, vem, Espírito de Deus, vem, Espírito, vem, Espírito, vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção, vem incendiar meu coração, aviva o Brasil com a tua unção. Convido a você, nesse momento, também erguer um clamor. Espírito, Nós agora, na conferência Somos Um, vem, você possa erguer esse clamor, Espírito, essa manifestação do Espírito. Você agora pode erguer esse clamor de onde você estiver, no estado, na cidade, aonde você estiver. Abre-se agora esse clamor do Espírito, aqui de Minas Gerais, Divinópolis, Minas Gerais, agora para toda a nação brasileira, pedindo o Espírito Santo. Você de São Paulo, você de Fortaleza, você do Rio de Janeiro, Distrito Federal, do Nordeste ao Sul do país, do Centro-Oeste ao Oeste do país. Posso agora nesse momento fazer esse clamor. Vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Em Cristo Jesus se cumpre a palavra do Senhor, que Joel profetizou, Jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão, anciãos sonharão, milagres e prodígios acontecerão. Vem, Espírito, de Divinópolis, Minas, para todo o país. Peça ao Espírito Santo, vem avivar a nossa nação, Senhor. Vem avivar a nossa nação. Vem trazer um sopro de vida sobre a nossa nação. Vem trazer o teu Espírito, Senhor, sobre a vida dos filhos e filhas agora. Nesse momento, manifesta o teu Espírito, Senhor, sobre todas as nossas famílias, sobre todas as nossas casas, sobre nossa igreja, Senhor. Vem com o teu Espírito, Senhor. Vem com o teu Espírito. Manifesta o teu poder, Senhor, e faz a nossa nação se levantar como um grande exército para levar a palavra de Deus, para libertar o teu povo e trazer, Senhor, o Brasil com a tua unção. Sobre todo mundo. Vem incendiar nossa nação, aviva o Brasil com a tua unção. Vinde, Espírito Criador, a nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder nas mãos do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os
corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetora. Nosso inimigo repile e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Aleluia. Aleluia. Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, roga por nós. Meus irmãos, estamos aqui agora para todo o Brasil, direto de Divinópolis, Minas Gerais. Aqui na conferência Somos Um. Pregadores de todo o Brasil nesse momento estão transmitindo a palavra de Deus direto de Divinópolis. Agora, para que a palavra chegue ao seu coração, eu peço que o Espírito Santo possa ir despertando o teu coração para esse tempo de graça que o Espírito Santo quer manifestar. Eu tenho certeza que esse final de semana vai se cumprir a promessa que Joel profetizou. Povos inteiros serão recebendo a porção nova do Espírito Santo. Jovens terão visão, filhos e filhas profetizarão, anciões terão visão, e novas visões serão relançadas agora para toda a nação brasileira. Tempos de graça se manifestam, estão à nossa frente. E não é porque você está agora, nesse momento, acompanhando agora, na tela do computador, na televisão, aonde você está, no celular, dentro da sua casa, no seu trabalho. Eu peço que agora, nesse momento, aonde você estiver, possa agora ser o teu cenáculo, aonde o Espírito vai se derramar de tal maneira, de tal poder, que você vai se erguer agora para um tempo novo. Peça essa graça, que a tua casa agora seja um cenáculo, aquele mesmo cenáculo de Jerusalém, onde você agora pode dizer: vem Espírito Santo e manifesta o teu poder sobre nós. Meu irmão, minha irmã, eu sou James Apolinário, sou membro fundador da obra Servo do Cenáculo. É importante eu dizer isso, eu sempre gosto de falar, que vai aparecer aí na descrição James, também muitas pessoas me chamam de James, e eu sempre digo que eu não me importo se alguém me chama de James, alguém me chama de James. Eu quero fazer de tudo para ser, no final da minha vida, reconhecido como homem de Deus. Se alguém perguntar para mim: você prefere ser chamado como? Homem de Deus. Apenas isso. Sou membro fundador da obra Servo do Cenáculo, sou de Fortaleza, da Arquidiocese de Fortaleza. Estou aqui para pregar a palavra de Deus para você. E um tema muito caro para mim. E um tema que eu gosto de me debruçar sobre ele. É um tema que eu adoro estar na presença de Deus, contemplando e ao mesmo tempo sendo exortado e incendiado pela presença de Deus, para que eu possa sair em missão, levar essa palavra em todas as nações. Nós vamos falar da quarta onda do Espírito Santo no tempo e na história da igreja. É verdade que por muitos anos nosso querido cardeal Raniero Cantalamessa, junto com Yves Pulgar, são os pneumatologistas da história da igreja desde o Vaticano II. Tem trazido para nós também o cardeal Sunes, que ao longo da história da igreja aconteceu essa manifestação do Espírito Santo em 4 ondas. Primeira onda apostólica, a onda dos apóstolos, depois a onda dos padres da igreja, a patrística, e essa patrística é dividida em 2 dimensões: os padres do deserto e os padres apologistas, e depois a onda das grandes instituições, que aconteceu aquela manifestação carismática na igreja, aonde suscitou em diversas grandes instituições, augustinianas, franciscanas e muitas outras, carmelitas e muitas outras instituições, grandes manifestações carismáticas. E depois essa quarta onda, a onda do Espírito manifestada no povo de Deus, que é a onda dos leigos, o laicato. O protagonismo do leigo é o tema dessa pregação. O protagonismo do leigo. Segredo é a divina providência, a vida missionária e a contemplativa. E aqui eu quero dar início fazendo algo bem diferente. Comumente, é verdade que tudo que nós
nós anunciamos parte daqui, da Sagrada Escritura. E tem que ser daqui, não pode ser diferente. Mas eu queria iniciar porque a nossa igreja, ela é sustentada por 3 pilares: Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. E eu quero trazer um texto da Sagrada Tradição para falar da perspectiva desse protagonismo do leigo. É importante nós entendermos. E eu quero trazer aqui um texto do século II, chamado Carta a Diogneto, ou Diogneto, algumas pessoas chamam, mas uma carta a um cristão que naquele momento estava dando o primeiro passo no cristianismo e precisava entender quem é o cristão. E eu quero dizer que esse texto aqui, ele é um texto profético, que remete a um profetismo daquilo que está se cumprindo agora, nesses 50 anos do Concílio Vaticano II, que agora se reflete de uma maneira atual, se atualiza. Esse texto que foi escrito no ano 120 do século II, no segundo século do cristianismo, e aí que nos traz esse texto, um texto muito interessante, Carta de Diogneto. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra e nem pela língua, nem pelos costumes, nem de parte alguma habitam cidades seculares, nem usam alguma linguagem distinta, nem vive uma vida de natureza singular. Nenhuma doutrina desta natureza deve a sua descoberta à invenção ou à conjuntura de homens de espíritos irrequietos. Nem defendem, como alguns, uma doutrina humana, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os seus usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar, no resto da vida, revelam unicamente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Casam como todos, geram filhos, mas não abandonam a violência aos recém-nascidos. Reservam-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e com todos são peregrinos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. Em tudo carecem, mas em tudo abandonam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, mas também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazem o bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se como se recebessem a vida. São hostilizados como estrangeiros, são perseguidos, e os que odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Nenhuma palavra. O que a alma é no corpo. Isso não são os cristãos no mundo. Isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo, e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, não é? Contudo, do corpo, também os cristãos se habitam no mundo. Não são do mundo. A alma invisível vela no corpo visível.
também os cristãos, sabe-se de que estão neste mundo, mas a sua religião permanece invisível. A carne odeia a alma, e apesar de não a ter oferecido em nada, faz-se-lhe guerra, porque se lhe opõe o que se entrega aos prazeres. Da mesma forma, o mundo odeia os cristãos, que não lhe fazem mal nenhum, porque se opõe aos seus prazeres. A alma ama a carne, que odeia, e os seus membros. Também os cristãos amam os que o odeiam. A alma está encerrada no corpo, e todavia ela que superpõe o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como em cárceres, mas são eles que sustentam o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Também os cristãos habitam em tendas mortais, esperando a incorrupção nos céus. Provada pela fome e pela sede, a alma vai se maravilhando. Também os cristãos, fudigados dia a dia, mas se vão multiplicando. Deus pô-los numa situação que lhes não é permitido evadir-se. Veja, meus irmãos, aqui esse cristão define bem o laicato. Nós somos no mundo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Até mesmo porque o significado da palavra leigo vem da palavra grega laikos, aquele que procede do povo, aquele que vem do povo, aquele que provém do laos, que vem do povo, é aquele que está no mundo, é aquele que é do mundo, é aquele que está na sociedade, que está no meio do povo, e foi retirado do povo, por isso procede do povo. O leigo, ele é aquele que realiza o bem, mas ele tem essa certeza de que é um estrangeiro nessa terra. Por isso, essa menção da carta de Agoneto aos cristãos se remete a nós leigos, a todos os cristãos, obviamente, aqueles que se manifestam como o novo Cristo na terra, aqueles que seguem o Cristo no meio do mundo. Mas é nessa perspectiva do cristianismo que nós, leigos, somos orientados. Somos vestidos com as mesmas vestes de todos aqueles que estão no mundo, mas nós somos, e aqueles que seguimos, somente a orientação do céu. Trajamos a mesma face entre todos os homens do mundo, e estando presente no mundo, nós estamos como fermento na massa, para mudar a realidade do mundo, transformá-la pelo testemunho daqueles que seguem Jesus, aqueles que são orientados pela força do Evangelho, aqueles que são impregnados do Evangelho, aqueles que são impregnados pela ação do Espírito Santo, aqueles que formam uma realeza interior de um Deus que reina dentro de nós, e nós somos súditos dele no mundo. É aqueles que anunciam a palavra com a vida, é aqueles que casaram, aqueles que levam a sua vida, o Evangelho, para todos os setores da sociedade. E aí entra uma palavra do grego chamado kosmeia. Quando Paulo ele fala sobre o mundo, ele fala de uma maneira que o mundo ele é uma dimensão espiritual. Mas quando o evangelista João fala do mundo, ele fala na perspectiva da kosmeia. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E esse texto, kosmeia, essa expressão grega, kosmeia, quer dizer a realidade ordenada, as realidades compostas da sociedade, organizadas, a sociedade como o mundo na sua organização, na sua dimensão orgânica, em todas as dimensões. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que vence
as dimensões que o mundo traz como organismo. Cosmeia. E a palavra cosmeia também vem e deriva outra palavra chamada cosmético, ou seja, aquilo que embeleza, aquilo que traz beleza, aquilo que ordena, que põe ordem, harmonia. E o leigo está lá. O leigo compõe essa realidade orgânica, essa realidade organizada do mundo. E é nessa sociedade, é nessa organização que nós precisamos estar como fermento na massa, transformando, testemunhando, impregnados do Evangelho, impregnados do Espírito, impregnados do Espírito. Já nos meados do século III, o nome leigo aparece, dando função a ela. Na carta de São Clemente de Roma aos Coríntios, comunidade de Corinto, que nós sabemos, aquela mesma comunidade que Paulo fala que a vós nenhum dom lhe falta. Essa mesma comunidade que Paulo disse que eles precisavam estar no corpo, inseridos no corpo, cuja cabeça é Jesus. Essa mesma comunidade de uma diversidade de carismas escutou de São Clemente de Roma que eles eram um corpo eclesial. É uma realidade de uma função eclesial. O leigo se apresenta como membro do corpo eclesial, na função eclesial, não que procede da hierarquia, mas ela se apresenta a serviço. Se apresenta a serviço. Ela não é um substrato da hierarquia, da coluna hierárquica da igreja, mas ela se apresenta como membro eclesial, como aquele que se apresenta na função eclesial, está presente no corpo da igreja. E dentro desse corpo de diversidade de dons, na sua unicidade, se apresenta ao mundo para transformar. Veja, uma iniciativa da Igreja do Brasil, necessária, porque uma igreja em missão, ela precisa ser sempre planejada, e essa missão, ela precisa, como diz o Papa Paulo VI, que nenhum projeto na Evangelho Anunciante, nenhum projeto missionário não pode ser apresentado como uma ideia, mas ela é apresentado pela ação do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo. E no documento 94, que foi um dos documentos que permaneceu ainda na estrutura das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja do Brasil, permaneceu porque dali surgiram outros documentos, porque dessas diretrizes foram apresentadas urgências. É muito bonito escutar essa expressão, urgências. E essas urgências convoca eu e você, leigo, que está me ouvindo, que está me vendo, a fazer parte desse projeto, porque é urgente. Como profissão, eu sou representante na área médica hospitalar. Eu sei muito bem o que é a expressão de urgência e emergência. Urgência e emergência, eu sei muito bem. O que quer dizer esse termo? E urgente é urgente. Por isso a igreja entende que esse tempo nós precisamos viver essa urgência da ação evangelizadora. E eu marquei aqui para falar para vocês a respeito dessa urgência, a visão que a igreja tem em relação ao tempo. Porque certo momento da história do mundo, da cosmeia, havia-se um tempo de mudança. Saía-se de um tempo para outro, e se havia um tempo para se entender, um tempo para se dar uma resposta. Mas aqui a igreja já apresenta uma outra visão, que é mudança de época. Existe uma diferença? Sim. Uma época de mudança havia-se um tempo. Uma mudança de época não. As coisas são inesperadas, rápidas, sem controle, de
de uma resposta que precisa ser dada à altura imediata. Por isso, urgência. A Igreja do Brasil vai dizer, de fato, tempos desnorteadores, pois afetam os critérios de compreensão e os valores mais profundos a partir dos quais se afetam a identidade, se estabelece ações e relações. Várias atitudes podem então surgir deste período histórico. Duas, no entanto, se destacam. A primeira, um agudo relativismo. Veja, um agudo relativismo. Eu posso viver a religião de todo jeito. Na minha casa tá bom. Não preciso do sacramento da penitência, da reconciliação. Eu conto meus pecados para Deus dentro da minha casa. Eu sento no banco da igreja e participo da Santa Missa, mas eu não me levanto para comungar, porque daqui mesmo eu posso estar em comunhão com Deus. Eu não preciso pintar fila. Veja que essa realidade do relativismo já está impregnando a vida da igreja há muito tempo. No mundo, as pessoas dizem: não preciso de Deus, porque a vida boa que eu vivo, do jeito que eu vivo, já é bom. Eu conheço Deus. E mais, esse tempo de relativismo está passando. Já estamos entrando num tempo chamado niilismo, que as pessoas estão dizendo que essa relação com Deus, ela é conflituosa. Por isso é Deus no lugar dele e eu no meu lugar. Não preciso de Deus. O homem se manifesta porque o conhecimento e a velocidade da informação já chega pronta para essa pessoa, que não precisa mais discernir o que é bom e o que é ruim. Perdeu o seu sentido. E ainda, guarda aqui, vou guardar aqui, chego já lá. Como tudo parte da palavra de Deus, vou pegá-la. Romanos capítulo 12, pega comigo. Versículo 1. São Paulo vai dizer: eu vos exorto, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, oferecerdes vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este vosso culto é espiritual. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. O niilismo não permite isso. Discernir o que é bom, o que agrada a Deus, o que é perfeito. Já está pronto. A pessoa recebe pronto. A sua resposta já está pronta. O niilismo prega esse tipo de ação. Deus é muito complicado. Eu posso viver sem Deus. Eu posso ser Deus de si mesmo. Eu posso ter a minha vida livre de qualquer conceito. E ainda coloca as questões da religião como algo antigo, velho, sem função. Principalmente ainda nesse tempo que tudo é uma briga de classe, preconceito. Seguir a verdadeira religião é violento para algumas sociedades, para alguns grupos. Por isso tentam acabar de todas as formas o conceito da verdadeira fé, da verdadeira religião, se organizando, sim, se organizando no seu cosmeia, se organizando, se levantando contra e achando que aqueles que pensam o contrário são radicais, são perigosos. E nós estamos fazendo o quê, meu querido? Ei, está fazendo o quê? Não aceitando? Não, vamos deixar assim. Não vamos criar confusão. Vamos deixar como está. É isso? É isso mesmo.
De outro lado, são os fundamentalismos que se fecham em detrimento a aspectos não considerados, a pluralidade do caráter histórico da realidade como um todo. Essas duas atitudes desdobram-se em outras tantas, como por exemplo o laicismo militante, com posturas fortes contra a igreja e a verdade do evangelho, a irracionalidade da chamada cultura midiática, o amorismo generalizado, as atitudes de desrespeito diante do povo, um projeto de nação que nem sempre considera adequadamente os anseios de todo o povo. E ainda diz, os critérios que regem as leis de mercado do lucro. E aqui vai falar de consumismo, globalismo, secularismo. Veja a realidade que se apresenta diante de nós, e nós precisamos transformá-la, renovando o espírito. O espírito aqui é com a letra minúscula, quer dizer consciência, pensamento, visão, atitude. Aqui não é o Espírito Santo, mas é o espírito humano, a minha ação, a minha consciência temporal, a minha aliança no sentido vertical e horizontal. A questão é que nós cristãos estamos vivendo muito a questão da horizontalidade, esquecendo de olhar as nossas realidades com Deus no sentido vertical da ação. Tudo começa de Deus para que o mundo creia. Parece que quando temos essa visão, perdemos o sentido do concreto, o sentido de Deus na história. Deus está na história. Papa Francisco esses dias falou: o amor é sempre um compromisso para com os outros, porque o amor se vê nas obras, não nas palavras. Nós precisamos ter uma atitude concreta, uma atitude de transformar a sociedade. Veja, na história da igreja na América Latina, o CELAM, que é a Conferência Episcopal Latino-Americana e o Caribe, nas suas 3 últimas edições, em Medellín, a visão que a igreja tem da ação do leigo pós Concílio Vaticano II é que ele tem um compromisso social no mundo, na linha do projeto social. É aí que entra a participação do leigo, olhando as realidades, presente nas dimensões, presente nas instituições. O cristão leigo é chamado a estar na sociedade, porque aonde há um cristão verdadeiramente cristão, não há corrupção. Aonde há um cristão verdadeiramente cristão, não há cultura de morte. Aonde há um verdadeiro cristão, não há uma realidade que distorce os princípios da família, da vida. Por isso, é aí que entra a participação do leigo. É aí que entra a nossa dimensão no laicado. Aqui também, no CELAM, em Puebla, a visão da igreja latino-americana e o Caribe é que os leigos são homens da igreja no coração do mundo, e homens do mundo do coração da igreja. É o protagonismo da evangelização. Para mim é uma das realidades de visão mais linda que existe. É onde a igreja participa na transformação. No documento de Aparecida, a visão do laicato agora é o discipulado missionário. O leigo é discípulo missionário. Vai dizer a igreja latino-americana: é necessário um novo Pentecostes que livre todos da cultura da morte,
da vida sem sentido, das realidades que não significam nada, precisamos clamar um novo Pentecoste na igreja, para que levante o sentido. Parágrafo 381, 312, são parágrafos 314, parágrafos necessários para entendermos o nosso protagonismo. Qual é o segredo então? Reconhecer que somos batizados e fazemos parte do corpo eclesial da igreja. É a nossa vez, é o nosso protagonismo. No engajamento pastoral, na consagração de vida numa nova comunidade, na participação da evangelização num grupo de oração. É a nossa vez. É na política, é na sociedade, é na vida profissional, é pagando preço. Quantos cristãos leigos no mundo são condenados à prisão, na medicina, porque negaram o aborto? Negaram, não compactuaram com a morte, não levaram a morte, deram testemunho. Meus irmãos, contando um testemunho para vocês, como eu disse para vocês, sou representante na área médica hospitalar. E nesse período da pandemia, o que temos visto na TV de corrupção nesse segmento. Mas calma, eu quero contar com muita alegria para você que todos os dias da minha vida, meu sono é tranquilo, como diz o Salmo 4, versículo 9, porque eu descanso a minha confiança no Senhor. Nada pode me tirar desse princípio de dar testemunho, que me leve à morte, mas na minha casa não entra corrupção. Deus habita na minha casa. Documento 105, que é dedicado ao cristão leigo na sociedade e no mundo. Queremos recordar e insistir que o primeiro campo e o âmbito da missão do cristão leigo é o mundo. A realidade temporal é o campo próprio da ação evangelizadora e transformadora que compete aos leigos. E aí ele faz uma lembrança da Evangelho Anunciante. O caráter secular caracteriza os leigos. Outros documentos do magistério da igreja também vão dizer: a sua primeira e imediata tarefa não é a instituição, é o desenvolvimento da comunidade eclesial. Desenvolvimento da comunidade social, eclesial, vai dizer o documento. E ainda, nesse documento, que foi o instrumento labore, para um documento maior, na época do sino da nova evangelização, vai dizer a igreja do mundo. A libertação e a salvação transmitidas pelo reino dos céus alcança a pessoa humana nas suas dimensões, quer físicas, quer espirituais. Dos gestos que acompanham a ação da evangelização de Jesus, a cura e o poder de perdoar. A perspectiva de Jesus que cura está na missão transformadora da sociedade pela ação do leigo, que cura e liberta por meio da sua conversão pastoral, cumprindo a missão de Jesus no mundo. Vai dizer o documento da nova evangelização. E aí eu não poderia terminar essa pregação sem falar da Christo Fidelis Light, que é o nosso documento. É o documento da igreja pós-conciliar para o leigo. É seu documento. Isso é prescrito para você, para mim. Vai dizer o documento: o mais comum e da dignidade batismal assumida no fiel leigo, uma modalidade que o distingue, sem todavia o separa dos presbíteros, dos religiosos e das religiosas. A índole secular é própria e peculiar dos leigos.
A índole secular. Veja, aqui o documento não está dizendo que a nossa índole como leigo é o secularismo, mas é a sociedade, é o mundo, é o leigo no mundo. No parágrafo 28 vai dizer: os fiéis leigos, juntamente com os sacerdotes religiosos e religiosas, formam um único povo de Deus, corpo de Cristo. Ser membros da igreja nada tira ao fato de cada cristão ser um ser único e irrepreensível. Promove o sentido mais profundo da sua unicidade. É a comunhão. E ainda o documento vai dizer, aqui no parágrafo 31, entre muitas e variadas ações de evangelização, os leigos se associam livremente de forma orgânica e estável, sob o impulso do Espírito Santo, na comunhão com os bispos e com os sacerdotes, de forma de poder servir no estilo próprio de sua vocação, com um método particular, o crescimento de toda a comunidade cristã, os projetos pastorais, a animações evangélicas de todos os âmbitos de vida com fidelidade e operalicidade. Ação! Ação! É ação! Nós leigos precisamos estar em missão. O que sustenta essa missão? Uma vida no Espírito. O que sustenta essa missão? Uma comunhão com a igreja. O que sustenta essa missão é a fidelidade a Deus, santidade de vida. Santidade de vida. Papa Francisco, na alegria do Evangelho: em todos os batizados, desde o primeiro ao último, atua a ação santificadora do Espírito que impele a evangelizar. O povo de Deus é santo em virtude dessa unção que torna infalível. Ou seja, ao crer, não pode enganar-se, ainda que não encontre palavras para explicar a sua fé. O Espírito Santo guia-o na verdade e o conduz à salvação, como parte do seu ministério de amor pela humanidade. O cristão leigo serve pela ação do Espírito Santo. Veja, no ano de 2002, São João Paulo II, na Praça de São Pedro, todas as lideranças carismáticas, novas comunidades, e o Papa, seguindo a sua via cruzes, sofrendo no corpo, mas permanecendo firme no seu pontificado, olhou para nós e disse: no nosso tempo, ávido de esperança, fazei com que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Assim, ajudareis a fazer que torne forma aquela cultura, a cultura de Pentecostes, a única que pode fecundar a civilização do amor, da convivência entre os povos, com insistência fervorosa. Não vos canseis de invocar: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem. Nós somos chamados, irmãos, a implantar uma cultura, a cultura de Pentecostes, a civilização do amor. Leigos e leigas no mundo, discípulos missionários, povo de Deus, igreja povo de Deus, como o Concílio Vaticano na Lumen Gentium vai dizer. Nós somos igreja povo de Deus. Nós somos chamados à evangelização para implantar uma cultura. É a cultura de Pentecostes. Não é a cultura de morte. Não é a cultura do pronome de gênero, da ideologia de gênero, do pronome neutro. Não é a cultura do aborto. Não é a cultura da violência, mas a cultura de Pentecostes, que inclui a todos, num só corpo, num só coração, numa nação única.
significa num povo de Deus. Não é aquilo que se tenta implantar. Dentro dessa perspectiva de uma nova cultura global, mas é uma cultura que engloba a todos, num só coração, num só Deus, num único e verdadeiro Senhor, pela força e ação do Espírito Santo. Por isso, povos, nações do mundo, escutai, ouvi o Senhor. Ele vai chegar e Ele quer o povo dele reunido. E nós, leigos, no seu protagonismo, vamos transformar essa sociedade. Meus irmãos, sonha comigo grupo de oração dentro do hospital. Sonha comigo grupo de oração dentro da Câmara dos Vereadores. Sonha comigo grupo de oração dentro da Assembleia Legislativa do teu estado. Sonha comigo um grupo de oração dentro da Assembleia, da Câmara dos Deputados. Tem um grupo, Helena Guerra lá, eu sei, querido irmão Eros Biondini. Grupo de oração no Senado. Grupo de oração dentro do Comando Geral da Polícia Militar. Grupo de oração no Comando Geral do Exército. Grupo de oração na praça. Grupo de oração nas ruas. Grupo de oração aonde for necessário. O povo reunido em oração. O povo reunido para clamar. Porque leigos e leigas estão lá, transformando, associando aquele lugar ao Cristo, cristificando, cristianizando aquele povo, para que eles possam ser batizados no Espírito Santo. Eis o tempo, eis a hora. Veja, a porta que se abriu foi a porta do cenáculo. Está na hora de você sair como Pedro e dizer àqueles homens, homens da Judéia, habitantes de toda a terra, esse Cristo, Senhor, que vós crucificastes, Ele é Senhor e Cristo. Sedes batizados em nome de Jesus. É agora, a hora é essa, a hora é essa, a hora é essa, o tempo é esse. Leigos e leigas, se levantem em nome de Jesus. Leigos, se levanta no seu protagonismo, aonde você está. Grupo de oração na universidade, grupo de oração na escola, reunião de oração aonde for necessário. Leve a palavra de Deus nesse tempo ávido de esperança. Fazei que o Espírito Santo seja conhecido e amado. Levem a palavra de Deus. É a hora, é essa, a nova evangelização, um novo tempo para uma nova evangelização, novos evangelizadores para uma nova evangelização. Eis o tempo favorável, eis o tempo. Levem a palavra de Deus, levem a palavra de Deus. Civilização do amor. Civilização do amor. Hora de despertar, acordar pra realidade, construir nossa cidade. Civilização do amor. Sofrido, felicidade haverá. Não falta pão, porque vai ter cristão que vai dividir o pão. Não falta atenção social, justiça social, porque terá cristãos que darão testemunho. Haverá justiça social, haverá partilha de pão, haverá ação evangelizadora. Civilização do amor.
Uma sociedade nova, renovada, avivada pelo Espírito Santo. Uma sociedade avivada porque homens e mulheres se levantaram pela força do Espírito Santo para anunciar, para transformar, para trazer a palavra de Deus. Aviva a nossa nação, Senhor, para instaurar a cultura de Pentecostes. A civilização do amor seja levantada, erguida, para que tu, Senhor, o único pastor e verdadeiro, possa reinar. Vem, Senhor, é hora de despertar. É hora de despertar. Levanta, nação brasileira. Levanta para o tempo de graça. Civilização do amor. Civilização do amor. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, tome uma decisão. Comece a implantar a cultura de Pentecostes na tua casa. Teu filho, tua esposa, teu bairro, tua rua, tua cidade, teu estado, tua nação precisa saber que tem um Senhor, Jesus Cristo, e que a força que vem do teu coração é manifestada pela ação do Espírito Santo. Aleluia! Pai Santo, no nome de Jesus, manda teu Espírito para renovar o mundo.